Muito bem, mais um batismo, mais um tempo de celebração. E aquilo que a gente acabou de cantar, né? Aquele que se entregou completamente por nós para perdoar os nossos pecados, para nos restaurar, para nos dar vida nova. A esse nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É tão especial a gente poder participar desse momento. Quem está aqui pela primeira vez, quem foi convidado, só um tchauzinho, Deus abençoe a vida de vocês, sempre bem-vindos, aproveitem esse momento. A gente vai ouvir um pouco, algumas histórias, um pouco daquilo que Deus tem feito, e é isso que nós queremos destacar nessa manhã. Deus é um Deus que é próximo, sabe cuidar da gente, sabe falar o nosso coração, e de alguma forma, em algum momento, a gente percebe essa conexão. A gente percebe que a gente pode falar com Ele, né? Em algum momento na nossa história, Deus é mais do que uma palavra, é mais do que uma força, um poder que está por aí, se torna pessoal. E é isso que é tão importante aí para a nossa reflexão. A gente vai ouvir depoimentos dos que vão dar o passo do batismo, e nós também vamos ver o pessoal que vai integrar na igreja, que vem por transferência ou restauração de outras igrejas, né? Então é um grupo de pessoas da integração que vão se apresentar aqui, né? E os demais vão dar o seu depoimento. Mas antes disso, eu quero ler um texto lá de Atos 16. Um texto que fala de dois apóstolos presos por causa do evangelho. Eles estavam anunciando Cristo crucificado, Cristo ressurreto, e para aquela cultura, aquela mensagem não caía bem, porque eles queriam viver talvez religião ou do jeitão que desejavam. E aquela mensagem que de algum momento, de alguma forma levaria ao arrependimento, não era bem-vinda. E havia sim uma perseguição dos cristãos. E Paulo e Silas estavam presos. E acontece algo na madrugada, um tremor de terra, e as portas do presídio abrem. E o carcereiro, que era responsável por cada um daqueles que estavam presos, já sabia as consequências disso. Ele seria morto, porque não estava cuidando bem dos que estavam presos. E aí, quando ele entendeu o que estava acontecendo, viu que ele ia pagar com a vida por causa daquelas portas abertas, ele então decidiu dar um fim na sua própria vida. E aí, Paulo e Silas, percebendo isso, avisaram: não, ei, a gente está aqui, a gente não fugiu, não, nós estamos aqui. E o carcereiro fica admirado com a atitude, até porque eles estavam, enquanto presos, estavam cantando e declarando algumas palavras de louvor. E o carcereiro estava já impressionado com eles, mas ainda não conseguindo compreender exatamente o que esses homens faziam lá e por que estavam presos. E aí depois, né, quando ele tentou atentar contra a própria vida, então Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhes trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Nem todas as pessoas da face da terra foram salvas, são salvas. E ele percebeu essa realidade. O que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor, eles explicaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da sua casa, da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando as feridas, as surras que haviam levado, e logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. E depois, em seguida, ele continuou tratando das necessidades. Veja só que coisa interessante. O carcereiro, ele percebe algo. Percebe não algo só nos outros, mas em si mesmo. Preciso de algo mais. E aí ele faz a pergunta: o que eu devo fazer? Todos nós um dia tivemos essa pergunta: o que eu devo fazer? E aí Paulo e Silas explicam o evangelho. Ele não estava entendendo,
Ele via algo diferente, mas não estava compreendendo o que de fato estava acontecendo. Explicou o evangelho a eles. E aí a família toda, né, juntou, fez uma pequena microcélula ali na casa do carcereiro, explicou o evangelho, eles entenderam. E o que aconteceu logo depois? Eles foram batizados. O batismo é uma declaração de fé. Se eu entendo o que Jesus veio fazer, se eu entendo o que Ele fez por mim na cruz do Calvário, se eu entendo a minha situação miserável, preciso da misericórdia dEle, do perdão, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Quando eu compreendo isso e decido andar com Jesus, eu posso representar nas águas que eu morro para a velha vida e nasço para uma nova vida. Algo maravilhoso, não é? Não é que lá embaixo no rio a gente vai deixar os pecados. Os pecados não lava com água não. Você pode pegar um sabão, uma escova, não vai sair não. O pecado só sai no arrependimento com Jesus. Ao deixar tudo aquilo ao pé da cruz, aí o pecado sai. E aquilo que acontece lá no rio é algo representativo. Eu morro para a velha vida e nasço para uma nova vida com Jesus. Isso é tão especial. E é isso que a gente vai declarar hoje aqui. E até o pessoal que vem por transferência de outra igreja, muitas vezes a pergunta é: mas para que isso? A igreja é o corpo de Cristo. As pessoas que decidiram seguir a Jesus. Alguns estão caminhando lá mais longe, outros estão mais perto, mas todos têm o mesmo propósito, a mesma direção. Ou todos deveriam ter o mesmo propósito, a mesma direção. E o corpo de Cristo é isso, a gente ajudar uns aos outros a caminhar lado a lado com Jesus, a de fato seguir Jesus. Por isso existe esse transferir pessoa de uma igreja para outra. Por mudança ou por outras razões, as pessoas, ou às vezes elas até estavam numa igreja já, ficaram longe de igreja, sozinhos, avulsos por aí, entenderam a importância do corpo de Cristo e decidiram então vir para essa igreja por restauração. Então isso acontece também. Por isso a gente tem essa forma de receber pessoas que vêm de outros lugares para de fato viver corpo de Cristo aqui. Não é para colocar o nome numa lista para dizer, acho que eu sou da igreja, sou salvo. Não é isso, não. É um corpo de pessoas, um grupo de pessoas que de fato zelam, ajudam, servem uns aos outros para que todos possam chegar diante do Senhor Jesus um dia com as mãos lavadas, com o corpo redimido de fato e viver essa vida que Deus tem. Amém? Quero chamar o pessoal agora que vem por integração, todos aqueles que vêm rapidinho. Eu dei uma dica ontem para eles, que é a seguinte: quando eu falo, o pessoal fulano já pula da cadeira, né? E já vem correndo, porque isso é bacana, né? Então, o pessoal que vem por restauração, e transferência restauração, está aí. Eles vão se apresentar apenas, vão falar o nome, célula e tal, e deixar um recadinho aí para a igreja. Bom dia, meu nome é Anderson Oliveira, eu sou filho de Deus desde 2020. Eu frequento a comunidade há 1 ano, meu discipulador é o Jones, e a minha célula também é a do Jones e da Silvana. E diz o Senhor dos Exércitos: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Eis-me aqui, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom dia, meu nome é Juliana, eu sou esposa do Wilken, mãe do Gui e da Nena, feliz em ser liderada por Jones e por Sil, e discipulada também por Sil, essa amada. E nós não somos mais escravos do medo, somos filhos de Deus. Olá, bom dia, meu nome é Carol, eu sou da célula da Estefânia e do Gabriel. Estou vindo da Igreja Presbiteriana de Rio Claro e hoje decido fazer parte da comunidade.
O versículo que eu deixo que Deus tem falado muito comigo, consagre os seus planos, tudo que você faz ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Olá, bom dia. Meu nome é Pedro Arthur, eu frequento atualmente a célula do Vito e da Duda, né? Fui batizado na primeira igreja batista em Coribe e a mensagem de Deus que reverbera na minha vida é: o amor de Deus me encontrou e me curou. Bom dia, me chamo Misael, eu sou da célula do Paulo e da Luana, eu vim da Assembleia de Deus, e o versículo que eu tenho para deixar para vocês está em Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Essas pessoas então fazem parte do corpo de Cristo, né? Se dispuseram a não apenas estar, mas em movimento, né? Servindo o corpo. Isso é muito especial. Agora a gente vai ouvir os depoimentos do pessoal que vem, vai dar o passo do batismo. Salustiano, Neuza e Tayana. Já estão pulando da sua cadeira, né? E aí depois desse grupo vou chamar a Cléia e a Janaína, depois desse pessoal aqui. Bom dia a todos. Eu sou Neuza, sou esposa do Salustiano. Tenho 4 filhos, 4 netos, estão presentes também. Eu fui resgatada, sou filha de Deus, amada de Deus, vou ser batizada e estou muito feliz porque Deus me deu uma transformação na minha vida. A partir de pouco tempo, 1 ano e meio, que eu estou muito feliz, me transformei, me sinto realizada com Deus. Me sinto uma serva dele. Vou seguir o caminho que ele me chamou. É isso. Estou muito feliz. Bom dia, eu sou Salustiano Nego Pereira, participo da célula do Mateus, faz 1 ano e pouco que participo da comunidade cristã, estou muito honrado, realizado, muito feliz por participar dessa casa, em nome do nosso Pai, que é nosso Deus. Amém. Bom dia, eu sou Tayana. Eu escrevi um pouquinho para não me passar muito e não esquecer de nada. Eu sou da célula do Mateus e da Indiara, que hoje é do Marcos e da Rebeca. Durante muito tempo eu tinha uma sensação de que faltava algo em minha vida. Em 2019, vim com minha família para Luiz Eduardo. Morávamos na mesma quadra da igreja. E toda vez que passávamos na frente, eu pensava, quero conhecer essa igreja. Mas nunca tomava a iniciativa de entrar. Então passamos por um momento muito difícil e através da dor acabamos chegando à igreja. Fomos recebidos de braços abertos pela comunidade cristã. Eu nunca tinha experimentado algo assim. Sentimos o amor, o acolhimento e o cuidado de Deus através das pessoas. Logo tivemos que retornar para São Paulo. Quando nos despedimos, o casal que nos acolheu aqui nos abraçou e disse, isso não é um adeus, é um até logo, porque vocês vão voltar. Em 2020, já em São Paulo, fomos em algumas igrejas, mas em nenhuma nos sentimos da mesma forma. Durante 5 anos, acompanhamos os cultos pelo YouTube, mantendo viva a fé e a esperança de voltar. Em 2025, voltamos. Desde então, tenho vivido em comunhão, a comunhão que sempre sonhei. Meus filhos participando das células, aprendendo a palavra e muitas vezes me ensinando. Isso é algo que me emociona profundamente e me faz agradecer a todos os dias a Deus. Hoje, posso dizer que minha fé é inabalável, porque Deus foi fiel em cada etapa da nossa caminhada. Ele nos conduziu ao lugar onde podemos crescer espiritualmente como família. Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida. Amém.
Amém, obrigado. Pode sentar, obrigado. Agora a Cleia, Janaína, depois a turma do Rony e da Paulina. Chegou rápido, né? Bom dia, eu me chamo Janaína, faço parte da célula da Merle e do Palito. Minha vida antes de conhecer Jesus era vazia, fria e sem direção. Eu percebi que eu precisava de Jesus, eu estava no fundo do poço, estava desistindo da minha vida. Eu tenho um filho que está ali, e eu sei que ele precisava que eu estivesse melhor para cuidar dele. E foi isso que Deus fez comigo. Ele transformou minha vida e tem 7 meses que eu estou na comunidade. E hoje eu tenho direcionamento, posicionamento e sabedoria para enfrentar os desafios da minha vida. E o que eu tenho a declarar é que o Senhor é o Senhor da minha vida e meu Salvador. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleia, pertenço à célula do Aldair e da Merle. A minha discipuladora é a Edna. Pessoas essas que são instrumentos de Deus na minha vida. Jesus chegou na minha vida há mais ou menos 5 anos atrás, quando eu passava por um período bem complicado da minha vida. Em um momento desses, desesperador, clamei pela ajuda de Deus. E mesmo distante e sem andar em seus caminhos, Ele prontamente me atendeu, cuidou de mim e foi colocando pessoas que me conduziram até aqui. Os verdadeiros amigos de Cristo. Em meio a tudo isso, eu tive a consciência do tamanho do amor dele por mim. Hoje, dou um passo muito importante para a minha vida cristã. E Jesus sabe que estou aqui por obediência e principalmente por gratidão, por tudo que ele me amou, até mesmo quando eu menos merecia. Hoje eu agradeço a Deus cada pessoa que ele usou nesse processo. E deixo para vocês Gálatas 3:27. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo serão revestidos. Deus abençoe. Claudiana, Alexander, Tiago e Larissa. Bom dia, eu sou o Tiago, sou casado com a Larissa, pai do Leonardo e da Brenda. Faço parte da célula da Pauline e do Rony, e o meu discipulador é o Léo, que não pôde estar aqui hoje, mas foi ele que é o meu discipulador. E o meu testemunho, minha família já é da igreja há muito tempo, mas a gente vai por outros caminhos, vai saindo no caminho da vida, e às vezes passando um momento de dificuldade, a gente procura a igreja, e eu faço parte da igreja desde 2021, e era meio arredio de fazer parte de células, e daí Deus tocou no meu coração, eu comecei a participar das células, comecei a servir mais o Senhor, e decidi me batizar. Hoje, tudo que eu faço, tudo o que eu procuro, sempre eu coloco Deus na frente. Eu vou fazer qualquer decisão, Deus sempre está comigo. Porque o Senhor é nosso Salvador e Ele sempre vai estar com a gente. Bom dia. Bom, eu vou falar um pouquinho, né? Ler aqui um pouquinho o que eu escrevi, porque às vezes a gente se emociona e esquece das coisas, né? Então, eu, por muito tempo, eu fui uma ovelha perdida. Eu estava na escuridão, eu sorria por fora, mas por dentro eu gritava em silêncio. Então, eu encontrei Jesus. E ele me fez lembrar quem eu realmente sou. Uma filha amada de Deus, criada com propósito e valor. Como está escrito em Isaías 43:1, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu.
essa palavra se tornou real em minha vida. Deus me chamou pelo meu nome, me resgatou e nunca se esqueceu de mim e nunca vai se esquecer. Ao longo dessa caminhada, Deus foi me restaurando as áreas da minha vida que eu estava com feridas. Ele me ensinou sobre seu amor, seu perdão e sua graça. Aprendi que não precisava carregar sozinho os meus medos e inseguranças, porque posso confiar nele. Hoje reconheço que ele é o meu sustento. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Se cheguei até aqui, foi somente pela graça, misericórdia e amor do nosso Pai. Sou profundamente grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e por todas as pessoas que Ele colocou em meu caminho para me ajudar, apoiar e a me abençoar de alguma forma. Então, eu declaro toda a honra e glória sejam dadas a Deus. Obrigada. Bom dia, meu nome é Alex, sou esposo da Claudiana, pai do Leonardo, da Letícia e da Lohane. Eu conheci, na verdade, eu sempre acreditei em Deus, né? Só que só falava, né? Que acreditava em Deus, mas não procurava. E aí eu conheci o Legendários, que um amigo meu me inscreveu, e no caminho eu conheci uma pessoa muito especial que foi conversando comigo, nunca tinha encontrado ele, o Rony, e a gente foi conversando, e eu achei tão bonito ele falando sobre Deus, sobre como Deus agia na vida dele. Ali eu já me despertei, tocou alguma coisa no meu coração, né? E depois no Legendários a gente vê homens falando assim de Deus, com sinceridade, com alegria, e eu escutando tudo aquilo, pensei, pô, eu quero sentir aquilo também, eu quero que Deus faça isso na minha vida, né? E daí comecei a frequentar a comunidade quando a gente voltou do Legendários, só que eu ainda era redil também, não participava de célula, ficava meio sem querer ir. E meu filho já participava da igreja e sempre chamava a gente para ir, né? E aí eu sempre tive dificuldade. Aí um dia, depois que eu comecei a participar, fui para a célula também, né? E uma coisa que tocou no meu coração também foi um dia que meu filho falou que a maior alegria dele era ver eu indo para a igreja. Foi muito legal isso, foi muito bom. E assim, o inimigo, ele é traiçoeiro. Eu quase não cheguei aqui para poder batizar, porque ele não queria que eu continuasse aqui, né? Minha avó, essa semana passada, ela esteve na UTI, e eu tive que ir lá para o Paraná para poder ficar com a família, porque o inimigo não queria que eu viesse para cá, mas Deus é bom demais. Ela teve entubada, ela tem 89 anos, e segunda-feira, Deus permitiu, ela está tendo alta, vai sair, vai para casa, para a gente comemorar o aniversário dela, no mês que vem, né? E eu sei que tudo isso é Deus, que foi o que me incentivou mais a estar aqui hoje, conseguir vir para cá, né? E é por isso que eu estou aqui hoje, né, dando esse passo de fé. Posso dizer que eu entrego minha vida a Deus, foi a melhor decisão que eu já tomei, né? E hoje declaro diante de todos aqui que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, que eu desejo viver o propósito que Ele tem para a minha vida, né? Agradecer a minha família, a minha célula, e como é que eu não posso entregar minha vida a Deus depois de tudo isso que está acontecendo na minha vida? Bom dia, o meu nome é Claudiana, sou esposa do Alex, mãe da Lohane, do Leonardo e da Letícia.
Eu faço parte da célula do Rony e da Pauline. A minha discipuladora é a Pauline. Eu nasci no meio cristão, né? A minha mãe é da Assembleia de Deus. Então, eu sempre ouvi falar em Deus, eu sempre acreditei em Deus e sempre tive muita fé. Depois, a gente vai crescendo, vai indo para outros caminhos. Quando eu voltei e procurei a comunidade, eu queria muito que o meu marido viesse para a igreja. E quando eu vim para a igreja, o intuito era esse, que ele conhecesse Deus também. Mas, por muitas vezes, eu me achei conhecedora da palavra demais. E quando eu conheci a célula, a palavra, quando eu fui discipulada, eu percebi que eu não era só para trazer o meu marido para Jesus, eu também precisava estar com Jesus. Porque não adianta você conhecer a palavra, mas você não viver a palavra. Então, através de muitas orações da minha mãe, que sempre orou, dos meus amigos, meus vizinhos cristãos, que também está aí, Joel e Ceissa, da minha discipuladora maravilhosa, eu pude perceber que Jesus, ele não quer só entrar na nossa vida e na minha casa, ele quer ser o Senhor delas. E é por isso que hoje eu estou aqui para declarar em público que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que salva, ele trata as nossas feridas, ele cuida de nós nos mínimos detalhes o tempo inteiro. E hoje eu declaro que a minha casa vive para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Paulo, Sérgio, Jeane e Adriana. Bom dia a todos. Eu sou o Paulo. Eu escrevi um monte de coisa aqui, mas eu vou falar o que eu tenho no coração. Eu estou aqui hoje. Eu vim de livre e espontânea vontade e eu aceito Jesus como meu Senhor, meu único Salvador. Quero deixar nas águas todo o meu passado. Quero nascer para uma vida nova. Quero caminhar com Deus. E quero, junto com minha família, servir e adorar Jesus para sempre. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Jeane, sou mãe da Isabela e da Clara e eu vou contar um pouco aqui do meu testemunho. A primeira vez que aceitei Jesus, eu não tinha tanta maturidade a respeito da fé, mas sabia que era a melhor escolha que tinha feito, em viver na presença do Senhor. Mas como ainda era muito jovem, me deixei levar por influência de amizade. Acabei saindo da presença do Senhor. Eu sei que Ele sempre cuidou de mim e nunca me abandonou. Conheci meu esposo Paulo e tivemos duas filhas lindas e cheias de saúde, a Isabela e a Clara. Calma. Cadê? Me perdi. Em 2020, comecei em casa mesmo buscar ao Senhor, com oração, louvor e comunhão. Em 2022, voltei para a presença do Senhor, mesmo sendo por meio virtual, através de uma pastora. E nisso comecei novamente a minha caminhada com Cristo. Nas minhas orações, pedia a Deus que meu esposo pudesse conhecer a soberania e o amor dele. Em 2023, voltamos para o LEM, mas com um desejo de frequentar uma igreja, até que dois amigos nos convidaram
para conhecer a comunidade cristã. Começamos a frequentar a célula da Débora e Rony, mas com o passar do tempo acabamos não indo mais. Logo depois, o Ronaldo nos convidou para conhecer a célula que ele faz parte. E estamos, até hoje, fazendo parte dessa célula e família em Cristo. Orei a Deus que colocasse pessoas tementes a Ele no nosso caminho. E que sou grata a Deus por cada pessoa que nos ajudou a chegar até aqui. Em especial a Viviane e o Juliana. Pelo carinho, dedicação e acolhimento com cada um de nós. Que Deus abençoe sempre vocês. Sempre tive o desejo de me batizar, mas tudo no tempo de Deus. E hoje estou aqui para professar a minha fé e testemunhar que Deus é bom e cuida de cada detalhe da nossa vida. E hoje eu e meu esposo estamos juntos, dando mais esse passo de fé, através do batismo. E declaro que o Senhor é o Salvador da minha vida. Bom dia, meu nome é Adriana, sou mãe do Gustavo, do Matheus, vó da Sara, sou da célula da Vivi e do Juliano e sou discipulada pela Márcia. Bom, eu estudei dos meus 13 aos 17 anos em colégio de freiras. Literalmente eu cresci dentro da Igreja Católica. Depois, perto dos meus 40 anos, eu comecei a seguir o Espiritismo por uns anos e depois por muito tempo eu esqueci de Deus. Até que comecei a frequentar a comunidade cristã, onde eu estou há quase 2 anos. Foi aqui que eu realmente conheci Jesus e seu poderoso amor, seus ensinamentos, e aprendi sobre a palavra e pude sentir Deus me carregando no colo. Através da minha caminhada cristã, os cultos, a célula, o discipulado, leitura da Bíblia, meu caderninho de orações e principalmente a Vida Vitoriosa, o curso Vida Vitoriosa, foi aí que meu relacionamento com Jesus mudou. Eu estava no deserto por muito tempo. E quando eu estava saindo dele, Deus me deu mais uma provação. Um diagnóstico de uma doença grave no fim do ano passado. Então eu pensei, e agora? Foi quando eu entreguei todos os meus medos e incertezas aos pés da cruz de Cristo. E minhas orações foram ouvidas. Deus me tirou do deserto, como também me trouxe a cura. Hoje eu entendo que através das minhas orações com Jesus, com o joelho no chão, eu sou mais fortalecida na fé. Nunca mais ousei duvidar do silêncio de Deus, de seu cuidado e de seu propósito na minha vida. Eu entendi que sou sua filha amada. Por último, eu quero deixar aqui o João capítulo 4, versículo 6, onde Jesus responde a Tomé que ele é o único caminho para a reconciliação com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Obrigada. Amém. Continuando o Roner, Ronaldo e Charles. Espera o pessoal chegar aí. Bom dia a todos. Meu nome é Charles. Sou casado com Nayara.
pai do Gabriel, Pedro e Beatriz. Nesse momento, para mim, não está sendo muito fácil estar aqui. São 2 anos vivendo dias muito difíceis. E na semana passada eu quase fui vencido pelo inimigo, mas acredito que, graças às orações dos meus filhos e da minha esposa, eu consegui me salvar. E hoje estou aqui. Acabei de ler um livro onde dizia, o título era Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. E nesse livro eu pude entender algumas coisas que realmente as dificuldades podem acontecer com qualquer pessoa. E o inimigo é realmente astuto. E que ele está o tempo todo tentando nos pegar nos momentos mais frágeis da nossa vida. E as dificuldades que eu tenho vivido nesses 2 últimos anos realmente têm sido realmente algo difícil de superar, mas com toda certeza, em nome de Jesus, eu vou superar. Juntamente com minha esposa, meus filhos, a célula da qual eu participo, que é do Juliano e da Viviane, e que foi nesse momento também onde a gente pode também entender o quão sujo é esse mundo e que a gente tem aquilo que Deus colocou para a gente, que é o livre-arbítrio, o direito de escolher onde ir, com quem andar, com quem falar e onde sentar. E hoje, com toda certeza, hoje já tenho esse entendimento. E a partir de agora, que foi algo que, com toda certeza, minha esposa e meus filhos oraram muito para que isso, ou esse momento acontecesse, de eu estar aqui e poder batizar e poder dizer que Jesus Cristo é meu único e verdadeiro Salvador. E que nesse momento, a partir de hoje, eu e minha casa verdadeiramente serviremos ao Senhor. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Ronaldo. Eu sou da célula do Juliano e da Viviane. Juliano é meu discipulador. Para quem não me conhece, eu vim de Santa Catarina, Camboriú. Cheguei em Luiz Eduardo em 1995. Faz 31 anos que eu estou aqui. Tenho uma filha chamada Jordana, que vai fazer 10 anos no mês que vem. Mês que vem não, em agosto, dia 15. Sou divorciado. Minha família sempre foi católica. Eu, há muito tempo, me afastei. Não procurava Jesus. Sempre tive fé em Deus. Acredito muito. Mas, porém, de tudo, a bênção que Ele fez na minha vida até hoje, nunca fui gratificante a Ele. Então, teve um momento na minha vida que ficou bem pesado. Dou glória a Deus que hoje eu vim buscar Jesus por amor e não pela dor. Então, faz 2 anos que eu conheci a comunidade cristã. Hoje eu sinto sede da palavra. Os domingos que eu não consigo ir, por um motivo ou outro, me faz falta já durante a semana, ou mesmo na célula, na terça-feira. E dou glória a Deus por estar aqui hoje. E sei que Jesus Cristo é o único libertador e salvador da minha vida, da nossa, né? E toda honra e toda glória a Ele eu me declaro hoje,
Em nome de Jesus, vou servir eu e a minha casa ao Senhor. Aí, Ronaldo. Bom dia, eu sou o Roner, esposo da Márcia, discipulado pelo Juliano, participo da cela do Juliano e da Viviane. É tão difícil, né, você estar aqui na frente de tantas pessoas, que eu acredito que todas aqui já subiram aqui nesse palco para dar um testemunho e falar um pouquinho do que viveram, né, ou que estão vivendo. Fazer um resumo é muito difícil. Mas eu vou pegar da minha adolescência, onde eu não tive direção de igreja, apenas fui batizado. Nem crisma eu fiz. Então a minha vida ela sempre foi instável, insegura, sem saber ao certo o rumo a tomar. Porque eu não tinha direção dentro de casa, eu não tinha direção na família, eu não tinha direção na sociedade em que eu vivia, né? Então eram muitos altos e baixos, desde a minha adolescência, com problemas, família, sociedade, em que eu vivia. A ponto de tentar contra o que Deus me deu de mais valioso, a vida. É difícil falar isso, de compartilhar isso, né, que graças a Deus hoje eu me sinto envergonhado por isso. E com o passar dos anos, e com mais uma bênção, né, dada por Deus, que é a minha família, a Tiffany, a Sara e o Mateus não puderam participar, eu fui entendendo o amor dele por mim. Fui entendendo o que ele tem feito na minha vida e eu não estar contribuindo tamanha bênção. Então, resolvi aceitar o seu amor. Parar de lutar contra o que ele tem para mim e para minha família. E a partir de hoje, eu entrego então a minha vida a ele, definitivamente. Aceito o amor que Deus tem por mim e por minha família. E será uma vida com direção e propósito, mesmo sabendo que as batalhas continuarão. Mas eu estarei andando com Cristo em família e Deus será meu único Senhor e Salvador. Amém. Amém. Carlos, Lucas e Leonardo. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou da cela do João e da Bruna, sou casado com a Mariana. Desde criança eu costumava frequentar a igreja, porém quando entrei na adolescência, eu percebi que muitas das vezes eu ia para a igreja apenas por ir, eu não tinha um relacionamento com Cristo, e isso me afastou de certa forma, e eu parei de frequentar a igreja, comecei a achar que sendo uma boa pessoa, eu já teria salvação e que eu era capaz de enfrentar os meus próprios medos e meus problemas também. Foi então que depois que eu casei, a minha esposa, que eu dou graças a Deus que colocou na minha vida, ela sugeriu que a gente começasse a frequentar a igreja, que a gente colocasse nosso relacionamento diante de Cristo. E foi aí que a gente começou a frequentar a comunidade cristã, e desde então eu venho experimentando o amor extraordinário de Deus. Antes eu tinha um vazio no meu coração que eu não podia compreender, que hoje é preenchido pelo amor de Deus. E eu vejo que hoje eu sou incapaz de ter uma vida sem Deus. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui declarando publicamente,
que Jesus Cristo é meu Senhor e meu único Salvador. Bom dia, meu nome é Carlos, sou o marido da Camila, que inclusive hoje fazem 20 anos que a gente se conheceu. Para quase todos, para quase todos. A gente fortificou com os nossos filhos, né, com a Sara e com o Felipe. Sou participante da célula do Jones da Silvana, tenho o Jones como meu discipulador. Frequento a comunidade cristã há aproximadamente 4 anos, influenciado pela minha esposa. A gente buscava o desenvolvimento espiritual, buscávamos inclusive em outros lugares, e também buscávamos o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos, um direcionamento espiritual para que eles seguissem na fé jamais instruídos. Nesse período que eu frequento a comunidade, eu aprendi a escutar a palavra, aprendi que a fé vem pelo ouvir, estou aprendendo a perdoar, estou aprendendo a orar, e isso tem sido extremamente significante na nossa vida, tem sido extremamente gratificante. Já vejo muitos reflexos disso. Tenho participado de tudo que a igreja faz, do culto, do discipulado, dos cursos, da célula, e isso tem sido transformador em minha vida. Eu percebo que esse transformar, ele é real, porque tudo que é feito, eu sinto que tem o amor de Cristo. Tudo é bem sucedido porque tem o amor de Cristo. Em todos os gestos, todos os atos, todas as atitudes, o amor está lá. E eu quero mais esse amor para mim. Eu quero viver mais esse amor de Cristo. Por isso eu declaro aqui, na presença de Deus e de todos vocês, que Jesus Cristo é meu único Salvador e o Senhor da minha vida. Amém. Bom dia, meu nome é Leonardo, participo da célula do Lucas e da Vanessa, o Mateus é meu discipulador. Antes de conhecer a Jesus, eu tinha uma certa dificuldade de me identificar, sabe? E eu vejo que, pelos rótulos que as pessoas colocavam em mim, e eu vejo também que Jesus, depois que eu comecei a frequentar a igreja, a célula, tudo meio que mudou na minha vida. E a minha identidade, que eu não me identificava com muita coisa, hoje eu já me identifico, né? Porque se faltar na igreja, numa célula, minha semana parece que vai pesar. E Deus também tocou no meu coração, dizendo que eu sou filho amado dele e que todas as coisas boas vão acontecer na vida de todos que creem em meu nome. Vou chamar aqui agora o Yuri, a Giovana e o Felipe. Espera chegar, daí você fala. Olá, bom dia, gente. Meu nome é Giovana, eu sou discipulada pela Helena, filha do Jones e da Silvana, e sou da célula do Lucas. Eu nasci e cresci na igreja e conheço Jesus desde sempre. Eu cresci acostumada a ir nas células, na igreja, no culto, e meus pais eram líderes de adolescentes até pouco tempo. Então, eu sempre fui acostumada a ir para as células dos adolescentes, ir para os acampamentos, mas teve um específico que mudou a minha visão de vida há alguns anos atrás. Foi uma vez que eu estava lá no acampamento, eu era uma criança intrometida que ficava se intrometendo lá, e eu fui junto com os adolescentes numa caminhadinha que a gente estava lá, e começou a ter uma encenação, uma luta entre Jesus e o inferno. E tinha uma fogueira e uma cruz lá no final da caminhada. E
naquele momento eu senti Jesus tocando no meu coração. E aquilo foi uma mudança tão grande de vida. O meu coração se apaixonou por Cristo naquele dia. Meu coração queimava. Eu sentia como se eu precisasse daquilo o resto da minha vida. E eu me apaixonei por Cristo. Mas, especialmente no início de 2024, eu me afastei. Eu não queria mais muito falar com a galera da igreja, eu não falava muito com os meus amigos daqui, e eu não sentia mais aquele mesmo fogo que eu sentia naquele mesmo dia. Aquela vontade absurda de procurar Cristo sumiu. Mas chegou o início desse ano. Eu entrei nos adolescentes, o que era um sonho para mim desde pequena, e eu fiz muitos amigos aqui. E como eu já esperava, eu me reaproximei de Deus e da igreja. E para mim, a adolescência é exatamente o momento em que a gente deve se apaixonar por Cristo. Eu declaro que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Bom dia a todos, meu nome é Felipe, eu sou da célula da Flaviana e do Eli Edson, e meu discipulador é o Matias, meu melhor amigo, né? E estou na célula desde bebezinho, e na minha família eu sempre senti a presença de Deus em todos os dias, nunca teve discussão, nunca teve problema. E por isso eu declaro hoje ao mundo espiritual que Deus vai me livrar de todos os meus pecados e declaro a vocês também que a minha vida pertence a Jesus. Bom dia, meu nome é Yuri, tenho 14 anos, sou da célula do Felipe e sou discipulado pelo José. Antes de começar a falar, queria agradecer a 3 pessoas, que é o Felipe, o José Vitor e a Amanda. Ainda mais o José, que muita gente me falaram que eu não estava pronto para me ser batizado. E eu acabei acreditando nisso, eu até falava para todo mundo que eu não ia me batizar. Mas graças ao José, conversando comigo e me dando a fé que ele deu para mim, hoje eu estou aqui. Eu sempre vim de família evangélica, sempre vim família evangélica, só que eu era aquele tipo de cristão que na igreja eu era uma coisa e fora da igreja eu era outra. E há 1 ano eu fiz um curso chamado A Pergunta, que nesse curso eu consegui me livrar de um pecado que todo homem já passou na sua adolescência. E lá eu consegui me livrar e eu queria aprender mais, sentir mais da palavra de Deus. Hoje eu estou aqui com essa sede, vou me batizar e peço para Deus que Ele me continue abrindo mais minha mente, para mim que consigo aprender mais da palavra dele. Agradeço pela oportunidade. E a orientação que Deus nos dá, né? Vão a todos os povos. Enquanto vocês estão indo, façam seguidores, discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. E, obviamente, o que faz parte desse processo é o batismo, né? Esse comprometimento público de que nós, de fato, decidimos seguir a Jesus, deixamos a velha vida e estamos nesse novo rumo. Nós vamos orar agora, abençoar esses queridos. Batismo não é o fim, vocês podem, não precisam sair ainda não. Batismo não é o fim, não é o foco continua sendo Cristo. Batismo é uma declaração pública. E agora nós temos a nossa caminhada conjunta, lado a lado. Os mais novos com os mais experientes, com esse mesmo objetivo, né? Honrar o nosso Deus
de fato, deixar as coisas desse mundo cada vez mais e buscar aquilo que é a essência. Esse trabalhar juntos. E se nós vamos orar agora, o propósito não é simplesmente dizer Deus te abençoe, mas de nós nos comprometermos mutuamente a caminhar lado a lado. Porque se nós não caminharmos lado a lado, é muito provável que a gente não chegue. E esse andar em corpo de Cristo, de fato, viver corpo de Cristo e deixar Cristo como cabeça das nossas vidas, vai nos levar de fato àquilo que é o nosso objetivo maior, de chegar na eternidade com Ele. E é isso que nós queremos celebrar. Então nós vamos orar agora, abençoar uns aos outros, e especificamente aqueles que vêm por restauração, transferência, como também os que vão dar o passo do batismo. E depois nós vamos cantar a última música, vamos descer ao rio, celebrar lá, né, a vitória em nome de Jesus. Depois a gente vai poder voltar aqui para o almoço. Amém? Quero convidar todos a se colocarem em pé agora. Não saia do seu lugar, simplesmente se